Boa tarde a todos, novamente. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje à tarde, dia 20... Não, hoje não é 27, hoje é 11 de maio, está errado aqui a data. 11 de maio de 2016. Estamos hoje com nosso quarto debate deste ano e temos como apresentador ao João Paulo Moraes de Andrade, que é graduado em História e é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem uma experiência grande sobre digitalização e tem outros projetos também interessantes. E vamos ouvir dele a opinião dele sobre o que seria digitalizar, considerando que ela não é uma atividade de preservação digital. Mas vamos ouvir a opinião dele e depois queríamos ouvir a opinião de vocês também. Ok, professora Laura, não tem problema. Então, vamos começar, João. Você tem 30 minutos, tudo bem? Ok. Então tá. Boa tarde, professor Miguel. Boa tarde a todos que estão presentes na sala virtual. A priori, eu gostaria de agradecer ao IBICT e à Cariniana, na pessoa do professor Miguel Arellano, pela oportunidade e principalmente pela confiança no meu potencial. O trabalho que nós vamos desenvolver nesta tarde vai ser um resumo com base na experiência que eu tenho tido nos últimos quase 5 anos no que diz respeito à preservação digital. Nós vamos começar seguindo essa ideia que eu estruturei aqui. É uma breve apresentação pessoal, onde eu pude inserir todos os capítulos da experiência que eu ganhei e estou ganhando, participando tanto da Rede Cariniana, como do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, e além dos trabalhos particulares que desenvolvi nos últimos 4 anos, que desde o começo do mestrado eu tenho focado só no mestrado e na Cariniana. Bem, essa apresentação pessoal ela vai abarcar um pouco dessa experiência e vocês vão entender por que eu considero que digitalizar não é preservação digital. E a gente vai ver que, normalmente, tem se confundido bastante a ideia os conceitos de preservação digital com a ideia de digitalizar. Então, esse é um breve currículo meu, onde vocês podem ver que eu comecei em 2008 com essas referências, onde eu aprendi bastante. Já em 2012, eu passei para as práticas de digitalização particular, foi quando eu tomei a iniciativa, junto com minha esposa, de a gente começar a mexer com preservação digital. Mais à frente eu vou explicar como que isso aconteceu. Em 2013, houve a oportunidade de fazer uma parceria com a Universidade de Barcelona, junto com minha professora Bartira Ferraz, de História, onde eu participei da digitalização de documentos, envio de documentos e outras coisas relativas à história, para compor esse trabalho que é o Afro-Indigenous Spaces on the Map, Brasília, Coapare, Belgis. Então foi a partir de 2010 a 2014, quando eu passei a dar um suporte no Instituto Arqueológico Pernambucano na parte de informática, o que eu agradeço a todos lá, a diretoria que me deu essa oportunidade. Foi um trabalho voluntário, mas de enorme engrandecimento, tanto para mim quanto para a instituição, que nós construímos uma base para o futuro. Em 2015, houve um marco, vamos dizer assim, uma reviravolta na minha história como digitalizador. Também completei a graduação em História e, ao fim, mais à frente a gente vai falar um pouco, vocês vão ver o que aconteceu dentro da minha mente com relação à preservação digital, que já no começo de 2015 eu já tinha
sentido a necessidade da teoria, porque eu já tinha prática, como vocês estão vendo aí, eu já tinha uma prática, eu era autodidata na questão de preservação digital, mas sentia grande necessidade da parte teórica e tudo deu certo e hoje eu estou como mestrando do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFPE. Bem, então uma rápida passagem para a minha experiência, então algumas imagens de trabalhos particulares que eu fiz, que normalmente eu não posso dispor, mas como esses aí são básicos, não teria problemas. Aqui, não sei se vocês veem a mãozinha aqui, é um mapa, é um álbum do Recife, de Pernambuco em geral, de 1913, que a gente digitalizou. Uma parte do mapa, ao qual eu fiz parte do trabalho de Barcelona, a imagem de João Fernandes Vieira, e essa aqui é uma imagem bem peculiar de Otávio de Freitas, um perfil dele feito por ele mesmo. Em 2012, foi o marco inicial desse trabalho que a gente fez, e esse marco se dá pela Gazeta de Pesqueira, do saudoso professor da UFRPE, Gilvan Maciel, faleceu há pouco tempo. Ele nos deu a honra de começar esse trabalho através do jornal de seu pai, a Gazeta de Pesqueira. Então a gente digitalizou de 1913 a 1921 e geramos 3.602 imagens que foram captadas, né, digitalizadas, editadas e indexadas. Isso a gente gerou um CD que foi entregue a ele ao final, junto com o material que ficou disponibilizado. Então esse foi o marco, foi onde tudo começou. Esse aí é o Afros Indigenous Space on the Map, que é a parte do Brasil que cabe à Bélgica, que eu fiz parte desse projeto junto com a professora Bartira, aqui no Brasil. E aí, em 2014, foi uma iniciativa, a gente já tinha uma experiência, e surgiu uma oportunidade de apresentar esse workshop a pedido do Instituto, né? Para apresentar como que a gente fazia a digitalização, porque eles iriam participar de um processo de capacitação, e aí eu me ofereci, fui muito bem recebido lá, me ofereci para mostrar como que eu fazia, como que a gente desenvolvia, e foi a partir daí, né, em maio de 2015, que tudo começou a acontecer. Então eu digo que 2015 foi um marco na minha visão de digitalizador. Foi quando, aí a convite, depois desse workshop, esse workshop foi em junho, né, do ano anterior, o pessoal da biblioteca me convidou para participar dessa capacitação do Prêmio Memorial Digital, da Rede Memorial. E aí a Rede Memorial tem um trabalho que está sendo desenvolvido tanto nacionalmente quanto aqui em Pernambuco, e o trabalho era exatamente distribuir kits de preservação. Então, como o meu kit, que eu mesmo compus, né, fiz pesquisas na internet, fui buscar, encontrei na internet já a ideia do livre acesso à informação, ajudou bastante, porque eu encontrei o projeto do Museu Imperial, então me baseei nele para comprar o meu equipamento, que lógico, não é igual deles, é um pouco mais simples, mas nunca me deixou na mão. E aí são as fotos do laboratório que foi montado. Esse é o kit que foi recebido, e aí foi como a gente trabalhava. Normalmente eu não trabalho com scanner hoje. Hoje eu só trabalho com a digitalizadora, né, a câmera. Mas lá no Instituto Ricardo Brenan, nós tínhamos o scanner e
e a máquina, ótimos equipamentos. Aí eu passei 2 meses lá, depois fui convidado, como fiz boas relações com o pessoal do grupo da Rede Memorial, as instituições que faziam parte, fui convidado para fazer uma consultoria lá. Agradeço a essa moça que está do meu lado, que é a coordenadora, a gestora de arquivos de lá, é a Poliana. E aí a gente fez um trabalho lá de mostrar novamente, praticamente a gente fez o mesmo workshop novamente. Bem, então, nessa parte a gente finda essa breve apresentação do que eu tenho feito e vamos começar agora com a ideia desse tema, que é digitalizar não é preservação digital. Eu tenho me preocupado muito com isso nos últimos tempos por 2 motivos. Um, na verdade, por estar dos 2 lados. Tanto do lado do digitalizador, do preservador, que a gente poderia chamar de curador, né, digital, e também por estar do lado do usuário. Que, como vocês vão ver, essa apresentação que eu estou fazendo, ela foi puramente baseada na minha necessidade como estudante de história de ter acesso à informação e, infelizmente, não ter conseguido ter acesso à informação pelos moldes que deveria se ter. Então, e aí eu começo com preservação digital, a difícil tarefa de garantir longevidade a estoques digitais. Eu vou traçar aqui algumas ideias, alguns conceitos do que é digitalizar, ao meu ver. Então eu digo, codificar de modo a permitir o processamento por computador e armazenamento em arquivo digital, da mesma forma, transformar dados analógicos em grandezas expressas no sistema binário. Então, já o web, em 2003, ele designa-se assim, por preservação digital, o conjunto de atividades ou processos responsáveis por garantir o acesso continuado a longo prazo à informação e restante patrimônio cultural existente em formatos digitais. E aí, eu trouxe esse conceito do português Miguel Ferreira, que diz que a preservação digital consiste na capacidade de garantir a informação digital permaneça acessível e com qualidades de autenticidade suficiente para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma tecnológica diferente da utilizada no momento da sua criação. Eu entendo que esse ponto de vista dele é bem voltado à parte mais tecnológica. E aí é onde a gente começa a entrar nos nossos aprofundamentos quanto digitalizar não é preservação digital, que a gente vai precisar de alguns outros suportes. Bem, então, do meu ponto de vista, eu vou resumir na minha experiência bem simples, que é como vocês estão vendo aí. Preservação digital é o conjunto de atividades ou processos responsáveis por garantir o acesso contínuo a longo prazo à informação e a todo o patrimônio cultural existente em formatos digitais. Essa fala não é minha, eu peço perdão, esqueci de referenciar, mas é a que eu mais me identifico, porque é a melhor ideia que a gente tem para se pensar preservação. E se pensando em preservação, a gente tem que pensar exatamente o processo em si, que já foi muito bem trabalhado ao longo desses 15 anos, né? A gente tem um vasto material, o próprio professor Miguel Arellano tem um vasto material sobre as técnicas de preservação digital, e eu acredito que a partir de agora a gente entra num novo patamar, porque a gente já sabe digitalizar. Na verdade, a gente já sabe digitalizar. Agora a gente tem que se perguntar, e depois da digitalização, o quê? O que é que vem depois da digitalização? Acaba aí, tirar do suporte analógico e passar por meio digital,
Acaba aí, simplesmente, ou o que e armazenar, o que é que vem depois disso? Bem, como eu acabei de falar, vocês veem, a ideia de digitalizar é tirar do suporte analógico e passar para o meio digital. Chegando nisso, a gente precisa do armazenamento. Isso aí é uma prática que já faz parte do dia a dia nosso, de cada dia. Mas é importante a gente perceber que hoje, a partir, né, de 2016, a gente já tem muitos trabalhos que justificam que o processo de preservação digital, ele não é o universo, ele é um mundo, ele é uma raiz de uma grande árvore, que é a curadoria digital, que é onde a gente vai chegar bem mais à frente. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer uns questionamentos e espero que todos se interessem nesse debate, para a gente fazer esse debate que eu acredito muito necessário para a gente evoluir mais do que já estamos evoluindo. Então, o Fernando Sayão, em 2012, ele questiona se os objetos convertidos, bem como os já nascidos digitais, estarão disponíveis para o acesso e para reutilização em alguns anos. É um questionamento bem interessante que vem desde que eu comecei a minha caminhada com a preservação digital, que isso vem me perseguindo. Será que a gente vai conseguir manter esses objetos disponíveis? Por quanto tempo? Por quantos anos? Como? E eu tenho o trabalho que a gente do grupo tem, que foi disponibilizado, que é Preservação Digital, um diagnóstico da literatura especializada brasileira, da Fabíola Rubim Silva, de 2015. Na página 6, ela traz uma colocação bem interessante. O formato digital, embora traga grandes potencialidades para a cultura humana, é extremamente frágil, sofrendo essas ameaças de perdas por conta da obsolescência da tecnologia. Então, até 2015, a gente focou muito na ideia que o grande problema da preservação digital era simplesmente a tecnologia. A tecnologia avançou, como a gente vai ver daqui para frente, e hoje a gente sabe que não é simplesmente o problema da tecnologia. A própria preservação digital ela já tem maturidade suficiente, a gente já tem maturidade suficiente na preservação digital para começar a notar que o risco de manter estoques digitais a longo prazo é bem influente. Então, a Aureliana Tavares, Aureliana Lopes de Lucena Tavares, em 2014, é uma conterrânea daqui, e o meu trabalho minha dissertação de mestrado bebe muito nesse trabalho dela. Ela diz assim: o tema da preservação digital baseia-se em questões amparadas por novos paradigmas que discutem-na em interação com a gestão da informação, buscando assegurar a integridade da informação no ambiente das mídias digitais. E aí ela faz um apunte a Maria Manuela Pinto, que diz: a preservação digital faz parte do planejamento estratégico de uma instituição, organização. E é aí que eu acredito onde a gente deve começar a pensar. Em administração, o Peter Drucker, ele fala o seguinte, em português mesmo: aquilo que você não mensura, você não pode administrar. Então, o processo primeiro, para você administrar todo um processo, parte do planejamento estratégico, que aí eu coloco como calcanhar de Aquiles do processo de preservação digital dos últimos 15 anos. Claro, lógico, vocês vão ver mais nos próximos slides, que a gente precisa entender que em 2000 a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, eu vou falar aqui de algumas iniciativas de preservação digital do começo do século XXI, conflitantes com sua função social. Por quê?
Porque em ciência da informação a gente aprende que não basta digitalizar. Nós temos que tornar público, nós temos que disponibilizar, tem que ter o acesso, senão não cumpre sua função social. Então, eu trago aí o caso do Projeto Resgate, mais uma vez lembrando que eu estou trazendo esses casos, estou explanando como mestrando em ciência da informação, mas a partir do ponto de vista de quando fui estudante de história, precisei e não consegui utilizar. Então, acho que todo mundo conhece o Projeto Resgate, eu vou resumir aí, mas ele está bem explicado, né, nesse texto. Ele foi um projeto que durou 10 anos e no esforço de digitalizar fontes do arquivo ultramarino. Então, ele rendeu 279 CDs e esses CDzinhos foram entregues a cada instituição e museu do Brasil. Os microfilmes estão em lugares diversos também, existem os microfilmes e não apenas os CDs. Então, a parte de conservação e preservação do trabalho está garantida, mas o acesso ainda é difícil. Eu digo isso porque aqui em Pernambuco o único lugar que eu conheci que tinha era o LAPE, o Laboratório de História, e o acesso está lá, você pode acessar, mas é bem precário, é bem difícil você conseguir acessá-lo, assim, numa demanda grande, por exemplo. 15 pessoas de uma vez não conseguem acessá-lo. E aí eu digo, com base no Apud de Tavares, novamente, do Versing e do Nevelin, que um dos objetivos da ciência da informação é sua responsabilidade social na transferência do conhecimento e, para tanto, esta deve centrar esforços para responder às demandas da sociedade. Eu trouxe aí para vocês verem as páginas do Projeto Resgate, como que elas foram digitalizadas, e dei uma ampliada também para explicar algumas coisas, que na época realmente tinha que se escolher, o melhor formato era aquele que beneficiasse a forma de se fazer, porque a gente não tinha tanta disponibilidade de tecnologia, então optou-se pelo formato fundo branco, texto colorido. Mas todo mundo vê aí que há umas certas dificuldades de leitura na maioria das vezes, principalmente no que tange a essas manchas que vocês veem, que às vezes são manchas acetinadas do papel, às vezes são furos, e quando você converte tudo de preto para branco, você termina ficando sem saber exatamente. É difícil, na verdade, quando a gente paga a paleografia, a gente vê a dificuldade de traduzir. Então ficou meio pequenininho aqui, mas esse aqui foi um trabalho que eu fiz. Esse é um documento lá do Fundo FIA, que é Fundo Instituto Arqueológico de 1824, da Caixa 8, e aqui é só para ilustrar mesmo, vocês podem ver aqui num tamanho maior essa mancha aqui, mais escura, e eu ampliei ela aqui onde tem a palavra onde, tem um que, e tem uma outra palavra aqui que eu não consigo ver direito. Mas vocês veem que aqui a gente consegue. Se eu ampliar mais, quando eu tirei a foto fica bem maior do que isso, tem uma amplitude maior. Mas aqui há uma certa dificuldade de você ver, você já nota. Imagina se você converte isso, texto preto, fundo branco, caracteres pretos, fundo branco. A dificuldade para você enxergar vai ser imensa. Então, é o que a gente vive. A gente faz paleografia em história e até brinca que a gente, além de fazer a paleografia, tem que adivinhar o que é que acontecia por trás do documento. Como algumas partes integrantes aqui do documento, o fundo, você pode ver que ele é furado. Se isso ficar branco e o fundo lá atrás estiver preto, tiver alguma coisa por aqui, vai ficar bem complexo de se ver. Então, eu trouxe uma outra coisa aqui, que quando eu estava fazendo esse slide, eu fiz o teste, depois de vários anos eu fiz o teste, porque eu tenho acompanhado, para não ter problema de estar falando uma coisa errada, simplesmente falando. Mas esse aí é o site da Universidade de Brasília, onde supostamente está o Projeto Resgate. Mas eu digo a vocês que é difícil fazer uma busca nesse sistema, porque
Esses 3 pontinhos aí ficam tocando o tempo todo, são 15 minutos que eu calculei. Eu ia gravar um vídeo, mas como aqui a gente não tem como exibir vídeo, então isso aí mostra que a parte da divulgação, da divulgação, não, desculpa, da disseminação do livre acesso à informação, ela ainda não está completa. Existem alguns problemas que a gente está tendo aqui. É o site da Biblioteca Nacional, que é bem ilustrado, muito bem colocado, fala dos catálogos do projeto Resgate, os catálogos impressos, mas para acessar você tem que ir à Biblioteca Nacional ou onde os locos que tiverem os discos do projeto Resgate. Antes de finalizar essa parte do projeto Resgate, eu queria voltar um pouco aqui para mostrar isso. Esse disquinho, eu falo isso com propriedade porque trabalhei em 2005 a 2007, eu trabalhei numa gráfica. Fui funcionário de uma gráfica e lá a gente imprimia todo tipo de mídia. E o mais interessante é que eu nunca imaginei que o que eu aprendi lá eu ia aplicar tanto na minha vida da preservação digital. E a primeira coisa que a gente dizia quando um cliente chegava para imprimir num rótulo de papel adesivo no CD era: não, a gente não vai fazer isso, só se você assinar um papel e se responsabilizar. Por quê? Porque com o tempo o rótulo do papel ele vai entrar, vai umedecer, dependendo do clima do lugar onde esteja. E isso é certo, eu tenho CDs em casa, fiz os testes já e funciona, dá sempre errado. Então, boa parte desses disquinhos, no caso de onde eu pesquisei, que não foi na Federal, foi em outro acervo, ele não funciona mais. Por quê? Por causa disso, os rótulos foram feitos em papel adesivo, deveriam ter sido feitos em serigrafia, que iria dar mais uma durabilidade bem maior ao trabalho dos discos, né? Lembrando sempre que o microfilme está preservado. Havendo interesse em fazer um trabalho para a disseminação social da informação, os microfilmes do Projeto Resgate estão preservados. Eu trago agora para vocês um caso que me tocou muito, que foi o caso dos fundos documentais do Instituto Arqueológico, como vocês podem ver aí. Foi um convênio com a Universidade de Utah. Pouco antes de eu entrar, acho que um ano antes de eu entrar lá, 2008, 2009, entre 2010. E o que eles fizeram? Eles digitalizaram boa parte do arquivo do Instituto e entregaram tudo em CD. Só que, infelizmente, os CDs têm uma validade, tem um prazo de validade na vida útil deles, e se você não der uma aplicação a ele, você vai ver que vai ficar sem uso. Aqui está um estante de CDs e esse trabalho também foi entregue em HDs. Mas tanto o Compact Disc quanto o disco rígido, o HD, ele se acaba, ele tem um prazo de vida. Então, se a gente não encontrar parceiros para dar um caminho para esse acervo, a gente provavelmente vai terminar perdendo ele. Então, eu digo aí que, para as necessidades primárias de preservação em acervos, de preservação do acervo, não haviam repositórios, nem mesmo capacidade dilatada em armazéns digitais. Com um pensamento voltado a garantir a longevidade da informação às próximas gerações, pode-se dizer que tanto o Projeto Resgate quanto a iniciativa do Instituto Arqueológico Pernambucano foram esforços e intenções honradas e plausíveis. Todavia, como ambas as instituições, outras que não podemos citar por falta de conhecimento, também pecaram no final, no principal detalhe, no que tange à preservação da informação em suporte digital, o uso social e o livre acesso à informação. Então, por fim, estamos chegando ao fim do tempo, então vou ser bem rápido aqui e falar um pouco do que eu penso, que eu vou trazer na minha dissertação, que eu terminei pensando sobre a crise da preservação digital. Aí eu periodicizei, né, vindo
do Centro de História, eu precisei periodicizar para entender. Então, eu falo que de 2000 a 2005, nós temos as primeiras iniciativas de conservação do suporte analógico, de conversão do suporte analógico para o formato digital. De 2005 a 2010, o desenvolvimento e aplicação das tecnologias de digitalização e armazenamento, e de 2010 a 2015, a obsolência das práticas de digitalização. Eu digo simplesmente que nós estamos na crise do terceiro lustro. Um lustro é um quinquênio, todo mundo sabe, 5 anos. Então, depois de 15 anos, de 2000 a 2015, agora em 2016, precisamos pensar que, como eu digo aqui, em meados do segundo decênio do século XXI, ainda não é possível afirmar que os repositórios institucionais, apenas através das práticas de preservação digital, estão cumprindo sua função social de garantir aos estoques digitais a tão anunciada longevidade ou guarda a longo prazo. Para Tavares, a preservação digital ainda é uma tarefa delicada para instituições que, na sua maioria, ainda não se encontram preparadas para garantir a seguridade de seus acervos digitais. As instituições de memória, elas se preocuparam por demais em digitalizar seus acervos, mas esquecendo que tudo na natureza tem um prazo de validade. Pensou-se em converter a informação do suporte analógico para o meio digital, mas não se pensou em como manter o objeto digital em segurança para que se pudesse estar acessível às gerações vindouras. E aí eu penso no Ordo Ab Caos, que é a ordem que vem do caos. Dos intestinos da crise emerge a solvência, e é do momento de crise que saem as soluções. Então, Sayão nos enuncia que as ações de arquivamento seguro, preservação, formas de acrescentar valor a esse conteúdo e de otimização da capacidade de seu reuso. A gente vai ver aqui que a gente precisou-se, né, porque tudo isso não é uma linha reta, todo esse trabalho já veio se desenvolvendo até o momento onde a gente chega na era dos repositórios digitais, que hoje, amanhã pode já não ser, mas hoje é o que a gente tem de mais seguro para guardar a informação. E junto com o repositório digital, surgiu a curadoria digital, que são técnicas. Eu vou passar à frente aqui o repositório digital, pois todo mundo sabe o que é um repositório digital. E vamos falar dessa ferramenta que faltava ao mantenimento dos estoques digitais. A curadoria digital, através do Data Curation Center, a gente pode entender que são as técnicas, ela tem o seu ciclo de vida de um objeto digital, e aplicando esses conceitos, que vocês veem aqui de 1 a 7, não vai dar tempo da gente esmiuçar eles, mas a gente pode ver que, aplicando esses conceitos corretamente, dentro da ideia do repositório digital, a gente vai realmente poder pensar que nós conseguimos chegar à longevidade do objeto digital com mais calma, com mais tranquilidade e sem perdas. Perdas sempre vão haver, pois as ameaças e os riscos nos cercam o tempo todo. Esse é o cerne do meu trabalho, que é a análise de risco, mensuração do risco. Mas vocês vão ver que, além de tudo isso, se não houver uma legislação que previna danos a esses estoques na informação digital, nós vamos ter alguns problemas, né? Vamos continuar na ideia de redundância. Então, para finalizar, nós já estamos chegando ao fim mesmo agora. A partir de 2016, está se desenhando uma nova linha de pensamento que tem em seu ser a perspectiva sistêmica de organização do conhecimento, tomando como base os 15 anos de experiência vivida da virada do milênio até os dias atuais. Esta linha de pensamento é fundamentada nos pilares das práticas de preservação digital, na fiabilidade dos repositórios digitais e na correta aplicação das técnicas de curadoria digital. Bem, é o que eu digo. Sem regras, nunca será dado o primeiro passo rumo à longevidade dos estoques digitais. Ainda falta um método fiável para garantir todo o processo. E aí, encerramos aqui e eu vou deixar essa
esse pensamento que vem de história, mas cai muito bem nessa ideia da garantia da preservação digital. A gente precisa certificar, ter uma garantia sobre a longevidade dos estoques digitais. Que eu digo, finalizando, quando Cristóvão Colombo chegou ao continente a oeste do Mar Tenebrosos, o Oceano Atlântico, como era chamado pelos gregos, em 1492, aportando nas terras que mais tarde passariam a se chamar Ilha de Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana, sua primeira iniciativa ao fundar a Vila de Isabela, no Novo Mundo, foi o estabelecimento da sua Casa da Câmara. Então, por fim, eu agradeço a atenção, mais uma vez agradeço ao professor Miguel pela oportunidade e pela confiança no meu potencial. Agradeço a todos que estiveram presentes e uma boa tarde. Ok, muito obrigado, João Paulo. Espero que todo mundo tenha acompanhado o que ele mencionou até agora e queríamos ouvir de vocês. Está liberado agora o áudio. Quem quiser fazer um comentário sobre a apresentação e depois vem as perguntas, tudo bem? Por favor, o primeiro. Ok, obrigado, professora Laura. Ela manifesta o interesse em conhecer mais a sua experiência. Eu acredito que o fato dele mencionar a parte da curadoria também, acredito que isso vai se de acordo com a ideia que estamos tentando trabalhar, né, de práticas de curadoria de todo o fluxo da produção da informação, né? Ok? Ninguém quer se manifestar na fala? Sim. Os microfones estão abertos. Bom, então, eu posso começar. Então, bom, professora Vânia, pode falar. Sim? Tem como usar o microfone, professora Vânia? A ver, vamos ver se dá para ouvir. Sim, professora Vânia, podemos escutar. É só ativar a parte de som. Sim? Alô? Aham. Bom, João, tem uma pergunta do professor Pablo Govira. Se quiser ler, está aqui embaixo. Ele fala sobre a ideia de digitalizar, não é preservação digital, pela questão da falta de acesso aos acervos. A pergunta seria se você já trabalhou com digitalização em 3D. João? Posso responder? Sim, por favor. Posso responder? Sim, por favor. Não. Digitalização em 3D ainda não. Não, a resposta é não. Ainda não trabalhei. Gostaria de conhecer. Seria muito, muito interessante, mas ainda não tive nenhum contato referente à digitalização em 3D. É muito interessante, sim. Estamos tentando também ver essa parte, professor. Vamos convidar a um professor também de São Paulo para falar sobre isso nos próximos debates, tá? Uhum. Sim, não está funcionando o microfone da professora Vânia. Bom, mas enquanto isso, João, queria te perguntar, então, se você, nesse resumo de que você fez agora e das ideias que você está trabalhando, como você vê o trabalho da digitalização nas instituições que realmente estão preocupadas com a preservação digital? Ou seja, você vê que eles têm essa visão de preocupação com preservação ou apenas a disponibilização do acervo? Sim, professor. As instituições que eu conheço, elas sim têm uma preocupação
mas, como eu digo, de certa forma, a gente ainda precisa evoluir bastante essa coisa do quadro técnico, capacitar pessoal para fazer o trabalho de digitalização. Então, a gente tem pecado um pouco nisso. Falta a capacitação de profissionais voltados, o digitalizador, a pessoa do digitalizador. Mas os trabalhos estão acelerados, estão muito bem feitos. A professora Vânia está perguntando se você tem conheces algumas práticas de preservação digital que você trabalhou ligadas à digitalização? Professora Vânia, eu costumo, quando você fala prática, eu estou perdido um pouco no conceito. Porque as práticas que eu uso são os artigos que a gente tem em mãos, principalmente o professor Arellano, elas falam a preocupação com o formato, o que preservar. No meu caso, eu não tenho muito como me preocupar com o que preservar, porque normalmente já vem vindo, né? Eu faço trabalhos privados, então já é direcionado. Mas dentro de uma biblioteca, por exemplo, se preocupar com o que vai digitalizar, que não dá para digitalizar tudo de uma vez, infelizmente, tem que se escolher o que vai ser digitalizado, o formato, o principal, o storage, onde que se vai armazenar, porque esse foi o grande pecado do começo. Vamos digitalizar, mas esqueceu-se que não tinha espaço suficiente para digitalizar. Hoje a gente tem HDs de 3 teras, né? Mas no passado foi bem difícil. Então, com relação a práticas, basicamente isso. A qualidade da câmera, uma câmera a nível profissional, ela já te dá um bom resultado. E aí, no caso, quando você fala de prática, eu penso muito na parte tecnológica, né? Aí eu tenho que pensar no equipamento. O equipamento é quem vai me dizer o que eu posso, até onde eu posso fazer com ele. Espero ter respondido. Agora, em relação à preocupação do cuidado da longevidade, aí a gente tem que focar, eu acho que no momento, focar no ciclo de vida da curadoria digital, que é o melhor exemplo que a gente tem tido do Data Curation Center lá de Londres. Exatamente. Eu também acredito nisso. Acho que os futuros curadores são os que vão dar-nos mais umas guias, algumas ideias sobre a melhor forma de fazer tanto a digitalização quanto a armazenamento e disponibilização do material. A professora Catarina também de lá está falando de Rio Grande do Sul, está falando também essa visão que se tem de que a digitalização serve apenas para se livrar do papel, sim? E muitas vezes a parte da preservação é esquecida, ou seja, se guarda e se deixa parado por anos até que uma nova administração vai fazer alguma coisa, né? Mas exato. nós vemos de que tem que existir sim uma documentação. A documentação na fase da digitalização é muito importante, porque ela vai dizer como foi feito esse documento, como foi criado esse documento e por que ele vai fazer parte de uma coleção digital. Se nós chegamos a essa parte da noção de coleção digital, ela também não vai ter uma entrada fácil para sistemas de preservação, entende? Então, existe sim algumas documentações sobre funcionamento, de equipamento e tudo isso, mas acredito que ainda falta muito mais produção na área de definições, de forma de explicar a forma mais apropriada de colocar os documentos nativos, analógicos, né, para digital. Bom, não sei se temos mais tempo ou se vocês têm mais tempo, mas queria ouvir de vocês também, se tem alguma ideia, se estão de acordo ou vocês não estão de acordo, e que temos bastante coisa para discutir. Eu realmente acho que o João Paulo deu uma ótima apresentação sobre esse contexto, desde sua experiência, desde o que ele está vendo, e eu acho que muitos de nós, de nossas instituições, vemos o que a prática da digitalização é na realidade, né? E a Catarina falou certamente uma coisa real nas bibliotecas. Nos arquivos eu acredito que também, mas eles têm já uma metodologia bem organizada também, né? Então, não sei se você quer falar outra coisa, João Paulo, Não, professor, só tenho a agradecer mais uma vez.
Muito obrigado pela oportunidade. Ao contrário, também o professor Pablo também ele diz que é importante, né, contribuir na rede para encaminhamento de produtos políticas para acesso aos acervos. Eu isso também concordo. Bom, pessoal, estamos fechando aqui já esse quarto debate. Todos vocês vão ter um certificado digital de participação e queria também convidar ao Rafael Kobe, que está aqui presente também. Ele vai ser nosso próximo convidado para o quinto debate na quarta-feira, dia 25, e ele vai dar continuidade a esse debate sobre a digitalização. Ele vai dar-nos também uma visão dele sobre a digitalização, que acredito que vai ser interessante para todos nós também. Ok? Bom, então vamos continuar com esses debates. Esperamos que hoje ou amanhã já esteja disponível esse vídeo para todo mundo e agradecemos pela atenção. Ok? Obrigado a todos. E professora Nassinha, é uma pena que vimos a você até agora, mas gostaríamos de continuar conversando com a senhora. Tem muitos projetos e a sua experiência vai ser importante, tá? Contar com ela. Ok? Obrigado, João Andrés, de novo, tá? Não é de nada. E estamos... Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado novamente. Um abraço para todos. Sim? Qualquer coisa é só nos dizer e estamos aqui. Um abraço.